Como funciona a aplicação da lei penal no tempo? Que pode acontecer de um sujeito desenvolver uma conduta, praticar um crime na vigência de uma determinada lei, mas sobrevém uma lei posterior dando tratamento diverso. E aí, qual que é a lei que vai ser aplicada? A que estava vigorando no tempo do fato ou na lei posterior? Depende, estabelece um conflito de leis, né? E uma das primeiras soluções que temos é a abolício crimes. Como assim? É a abolício crimes. Por quê? É um tema que é muito recorrente na magistratura, no Ministério Público, na prova do OAB. Se trata do artigo 2º do Código Penal. O que vem a ser o abolício crimes? Quando vem uma lei nova, deixando de considerar aquele fato que era criminoso. O fato, ele era criminoso, mas vem uma lei posterior e elimina aquele fato do ordenamento jurídico como sendo criminoso. Vai abolir do ordenamento jurídico que era um fato criminoso. Então, o fato, na vigência da lei X, ele era crime. Aí vem a lei Y e fala que aquele fato não é mais crime. Isso é o abolício crimes. Mas o que cai na prova são os efeitos relacionados ao abolício crimes. Qual o efeito? O que precisam saber? Se deparar com a questão que envolva o abolício crimes, que cessam todos os efeitos penais. Cessam todos os efeitos penais. Cuida isso, porque se cair isso na sua prova, cessam todos os efeitos penais quando estivermos diante de um abolício crimes. Imagine vocês que o sujeito foi definitivamente condenado a uma sentença condenatória transitada em julgado. Vem uma lei posterior, uma lei Y, e fala, isto não é mais crime. E o sujeito, ele vai e comete um novo crime. Vamos intitular de um crime B. Esse rapaz, será que ele é reincidente? Será que esse sujeito, ele é considerado reincidente? Vejam que tivemos o abolício crimes na primeira lei, né? Na lei Y. Fala que não é mais crime. Será que se ele cometer outro crime, que aboliu o crime, ele gera o efeito de apagar a reincidência? Sim, por óbvio, cessam todos os efeitos penais. Esse cidadão não é considerado reincidente, porque no artigo 2º fala, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. Aí tem uma pegadinha, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, só que tem mais um detalhe, na abolício crimes permanecem os efeitos extrapenais. O que é isso? Efeitos extrapenais na área civil. Vejam que o efeito penal de gerar reincidência, de gerar maus antecedentes, apagam, está apagado, cessam todos os efeitos penais, mas pode o cidadão ser submetido para uma ação perante o juízo civil, pode ser que, embora tenha sido abolido o fato criminoso, ele continuar sendo ilícito civil. Se cair na sua prova, cessam os efeitos penais, mas permanecem os efeitos extrapenais, inclusive na esfera civil. Entendeu? Então, é nessa linha de raciocínio. E a abolício crimes é uma causa de extinção da punibilidade. Isso está no artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Então, cuida lá que o abolício crimes é muito importante que você saiba. E temos outra situação, que é a novatio legis in melius, que é um conjunto. A novatio legis in melius. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso?
Vejam que vem uma lei posterior dando um tratamento mais benéfico, dando um tratamento mais benéfico a determinado caso concreto. Aqui uma lei posterior que dá um tratamento mais benéfico naqueles fatos acontecidos em determinada vigência. Imagina que o sujeito praticou um crime e vem uma lei posterior que vem diminuindo essa pena. O sujeito praticou um crime, vem uma lei posterior que exclui essa causa de aumento de pena. Óbvio que essa lei posterior irá retroagir para alcançar os fatos praticados antes da sua vigência. Isso qualquer um de nós sabemos. Mas o problema é que você tem uma especial apreensão se vem uma lei posterior na fase da execução da pena. Se vem uma lei posterior na fase da execução da pena. Ou seja, o sujeito foi definitivamente condenado, ou ele está cumprindo a pena, e vem uma lei posterior mais benéfica. Qual o juízo competente? Qual o juízo competente para aplicar essa lei mais benéfica? Será que é o juiz da execução? Será que é o juízo da sentença? Ou será que tem que ingressar com a revisão criminal para resolver o problema? O sujeito está cumprindo pena na fase de execução da pena. Qual que é o juízo competente para aplicar essa lei mais benéfica? Isso pode cair na sua prova, meu amigo. Isso sim pode cair na sua prova. Então, você tem que saber que nesse caso, você vai aplicar a súmula 611 do STF. É o juízo da execução. O juízo da execução. Correto? Então, cada pedaço, cada nuance desse processo, cada juntada ali dentro desse processo, você tem que juntar dentro da execução. Tá claro isso? Você consegue entender essa situação? Porque isso tudo tem um divisor de águas. Porque outra coisa, sobre a aplicação da lei penal no tempo, muito importante. Isso cai muito em prova da magistratura, do Ministério Público, da OAB, né? Então, como que acontece isso? Vai depender do caso concreto. Pode acontecer, às vezes, de num contexto de crime, um crime permanente. Agora vamos lá. E no crime permanente, ou num crime continuado, permanente ou continuado, vem uma nova lei na vigência ou durante a execução desse crime permanente. Vejo que nós estamos agora tratando da hipótese da aplicação da lei penal quando se trata de um crime permanente ou um crime continuado. É aquele cuja execução, consumação, se prolonga no tempo, que está permanentemente se consumando. A execução vai se prolongar no tempo. O crime continuado, quando fala no artigo 71 do Código Penal, o sujeito comete com mais de uma ação ou omissão 2 ou mais crimes, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar. Nesse caso do crime permanente, vem uma pegadinha bem complexa, né? Que crime permanente? Vamos lá. Crime de extorsão. Crime de extorsão perante sequestro, mediante sequestro. Imagine vocês que determinada pessoa foi sequestrada no dia 10 de agosto de 2022. Nesse momento, a pena prevista de extorsão mediante sequestro é de 8 a 15 anos. De 8 a 15 anos. Durante o sequestro, vem uma lei nova que a pena para o crime de extorsão mediante sequestro é de 10 a 20 anos. Vejam que era de 8 a 15, passou de 10 a 20 anos. E dali a pouco vem a informação no enunciado da prova que cessou a permanência, ou seja, que a vítima foi resgatada. Imagino que essa lei entrou em vigor
no dia 15 de outubro de 2022, um exemplo, e a vítima foi resgatada no dia 30 de novembro de 2022. Aí vem no enunciado, no momento da sentença, qual a lei que o juiz vai considerar? A lei que previa 8 a 15 anos ou a lei que previa 10 a 20 anos? E o mais incauto que aplica-se, a pessoa vai falar, não, aplica-se a lei mais benéfica, porque é melhor. Não, senhor, não aplica a lei mais benéfica. Não aplica a lei mais benéfica. Por quê? Por quê? Porque você errou. Nesse caso, quando se trata de crime permanente, crime continuado, você vai considerar a lei nova que entrou em vigor antes de cessar a permanência, ainda que seja mais grave. Ainda que seja mais grave. Perceberam vocês a situação? Então, esse é o ponto crucial, porque se a pessoa não tiver estudado, vai errar. Por exemplo, na AB, 39ª questão, precisa acertar a questão, você vai cair nessa prova e não vai conseguir acertar. Então, se você verificar o enunciado que se trata de um crime permanente, tome cuidado, cuja consumação se prolonga no tempo e vem uma lei nova durante a prática do crime permanente, essa lei nova aplica assim mesmo que seja mais severa. Isso está na súmula 711 do STF. Tome bastante cuidado com isso, isso é de grande relevância. E se você gostou, curte aí, inscreve no nosso canal que vamos fazer uma somatória para os candidatos que estudam AB, concurso público, e tamo junto.